Já imaginou que as águas tranquilas do Mar Báltico podem se transformar em um campo de batalha estratégico? Finlândia e Estônia estão elaborando planos que podem restringir a navegação em uma das rotas marítimas mais importantes da região. O Ministério da Defesa da Estônia não esconde sua preocupação e menciona a necessidade urgente de desenvolver táticas de proteção para o Golfo da Finlândia. Esse cenário não é mera especulação, mas uma realidade geopolítica complexa, enraizada na história e na geografia da área. A rota que leva de águas abertas do Báltico até São Petersburgo é estreita e cheia de riscos. Historicamente, a costa norte do Golfo tem sido um ponto estratégico utilizado por inimigos em diversas ocasiões, e essa vulnerabilidade foi notada até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. O Golfo é estreito, e seus pontos críticos podem potencializar o uso de minas e baterias de costa, tornando a manobra de embarcações extremamente dificultosa. Com o aumento das tensões globais, a questão não é mais apenas a preservação de forças locais. Todos os países costeiros do Mar Báltico agora são membros da Aliança do Atlântico Norte. Isso significa que mesmo nações com capacidades militares limitadas têm acesso a um enorme poder coletivo. Tecnologias modernas, como estações de radar costeiro e satélites espiões, dificultam ainda mais o trânsito discreto de grandes navios pelo Golfo da Finlândia. O que pode acontecer, então, se o acesso a essa via for restrito? As consequências seriam diretas. As importações e exportações de recursos energéticos via portos bálticos enfrentariam atrasos e inspeções rigorosas, comprometendo cadeias logísticas e gerando um efeito dominó de instabilidade regional. A segurança das comunicações subaquáticas e linhas de energia se tornaria ainda mais precária, especialmente em tempos de escalada de tensões. Essa situação se agrava com a possibilidade de os países litorâneos imporem medidas legais para restringir navegações, criando um cenário de insegurança para o tráfego marítimo. Mesmo que existam tratados internacionais que garantam a liberdade de navegação, mudanças nas regras ao longo do tempo podem resultar em complicações jurídicas sérias, afetando a economia e a operação de navios. A ameaça real por trás deste cenário é alarmante. O potencial fechamento do Golfo da Finlândia pode desencadear uma série de eventos inesperados. É preciso agir e rapidamente para garantir que as comunicações marítimas permaneçam livres e seguras. O que virá a seguir? A escalada dessas tensões costeiras pode criar novas dinâmicas de conflito, e a preparação é essencial. As lições do passado devem guiar as decisões do presente. Até aqui, vimos como o avanço das tecnologias militares e a adesão da Finlândia à Aliança do Atlântico Norte intensificaram os riscos para a livre circulação de navios pelo Mar Báltico. As sofisticadas estações radar, satélites espiões e sistemas de vigilância tornam quase impossível uma passagem discreta por essas águas estratégicas. Agora, imagine que essas nações costeiras contam com armamentos modernos posicionados em terra firme, capazes de transformar a navegação marítima em um verdadeiro campo minado. Essas armas podem complicar drasticamente o tráfego naval e, em caso de escalada do conflito, até derrubar as ligações marítimas essenciais. Mas o que realmente intensifica o perigo não é apenas o poder bélico, e sim a complexidade jurídica que envolve a situação. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar garante o direito à passagem pacífica e à liberdade de navegação. Porém, em tensões graves, os países costeiros podem recorrer a medidas nacionais que limitam ou impedem o tráfego dentro de suas águas territoriais, com respaldo tanto no direito internacional quanto em legislações locais. Essa contradição cria um terreno fértil para crises onde a segurança econômica e as cadeias logísticas ficam em risco, mesmo que aparentemente, os acordos internacionais continuem vigentes. Para a Rússia, esse cenário é alarmante. Em primeiro lugar, as entregas comerciais e exportações de energia pelos portos do Báltico podem sofrer atrasos e inspeções rigorosas, ferindo diretamente toda a cadeia de distribuição. Em segundo lugar, os cabos submarinos de comunicação e energia, que sustentam grande parte da infraestrutura regional, tornam-se alvos vulneráveis e podem ser facilmente interrompidos. E para completar, o controle sobre o espaço aéreo dessa região pode ser restringido, complicando voos e obrigando o desvio de rotas, em uma tentativa desesperada de evitar zonas perigosas. Fazendo uma fusão entre burocracia e força bruta, o bloqueio do acesso aos portos pode se dar por medidas administrativas severas ou por ações militares diretas. A instalação de sistemas antinavio nas praias, o uso de minas marítimas, e o emprego da aviação para proteger as faixas de passagem naval.
Tudo isso cria uma sensação de isolamento real dos portos, mesmo que exista um manto formal de tratados internacionais. Você já parou para pensar que, sob essa cortina de formalidades, a verdadeira prisão desses portos pode estar a poucos passos de acontecer? Quem realmente controla essas águas está prestes a reescrever as regras do jogo, e o que está em jogo vai muito além dos interesses imediatos. Será que haverá espaço para negociações ou estamos caminhando para uma ruptura total? A tensão só cresce e a qualquer momento uma faísca pode transformar essa guerra silenciosa em um confronto aberto. Qual será o próximo movimento que mudará o destino da região? Até aqui, vimos como o uso de sistemas costeiros antinavio, minas marítimas e apoio aéreo pode isolar de fato os portos, mesmo quando tratados internacionais permanecem formalmente vigentes. Essa tática cria uma barreira quase intransponível para o tráfego marítimo, impactando diretamente a economia e segurança. Agora, diante do aumento da militarização mútua e uma enxurrada de exercícios militares perto das costas, o risco de incidentes e equívocos cresce exponencialmente. Imagine a tensão no ar. O menor erro pode desencadear uma crise de proporções devastadoras. A recente adesão da Finlândia à Aliança do Atlântico Norte, em abril de 2023, deu aos países costeiros um respaldo jurídico e estrutural antes inexistente. Isso significa que os planos para ações coordenadas com aliados ganharam uma base concreta, tornando possíveis bloqueios e confrontos organizados com um nível de rigor e preparo sem precedentes. Não é apenas teoria. Finlândia e os países bálticos já contam com equipamentos avançados e experiência prática contra ameaças marítimas. Eles possuem complexos costeiros modernos, sistemas de vigilância de última geração e tecnologia que transforma rotas navais em verdadeiros campos de controle operacional, cada navio monitorado, cada movimento antecipado. Somado ao poder da aliança, surge um cenário novo e implacável, onde as comunicações marítimas russas no Mar Báltico são vulneráveis e precisam urgentemente de proteção reforçada e adaptação para enfrentar restrições de acesso. O passado oferece lições importantes, mas a dureza do presente não pode ser ignorada. O Golfo da Finlândia e os mares adjacentes foram uma arena estratégica por séculos. A história mostra como estreitos marítimos são pontos críticos, onde a vulnerabilidade é quase inevitável. Porém, hoje o contexto político, legal e tecnológico mudou radicalmente. A resposta precisa ser fundamentada em dados frescos, monitoramento constante e na complexa teia dos acordos internacionais. Nesse jogo de poder, decisores e sociedade civil têm um dever crucial: entender todas as ramificações possíveis e preparar uma estratégia robusta. Isso significa fortalecer a defesa da infraestrutura marítima, diversificar rotas de exportação e importação, ampliar a cooperação na proteção das linhas submarinas de comunicação e garantir um fluxo constante e rápido de informações entre as forças envolvidas. Assim, será possível reduzir a vulnerabilidade e evitar que desentendimentos regionais se transformem em bloqueios prolongados que paralisem a navegação civil e comercial, efeito que pode desencadear uma grave crise econômica e de segurança. Mas surge uma pergunta inquietante: até onde essa escalada pode chegar antes que uma faísca transforme a crescente tensão no Báltico numa conflagração aberta? E se, apesar dos sinais, estivermos despreparados para o que vem pela frente? O que isso significa para a estabilidade não só regional, mas global? O delicado equilíbrio está prestes a virar um jogo de vida ou morte, e cada movimento conta. Até agora, vimos como a diversificação das rotas de exportação e importação, aliada ao reforço na proteção das comunicações submarinas e ao compartilhamento ágil de informações, pode reduzir vulnerabilidades. Isso é essencial para impedir que conflitos regionais se transformem em barreiras duradouras ao tráfego civil e comercial. Mas o que acontece quando essas medidas não são suficientes? E qual será o preço da inação? As notas diplomáticas da Rússia, com suas linhas vermelhas rigorosamente traçadas, não podem mais ser ignoradas. Se forem deixadas de lado, o mundo pode estar prestes a encarar uma crise profunda que ameaça a estabilidade econômica e a segurança nacional. Reagir diante dessas ameaças é inevitável. A alternativa é nada menos que o desastre. Contudo, a solução não está em batalhas navais diretas contra as forças do Norte, membros da Aliança Militar Ocidental. Isso seria uma guerra perdida antes de começar. Aqui está a reviravolta. Um confronto direto no mar desencadearia automaticamente o artigo 5, cláusula que une o grupo ocidental em defesa mútua.
Ou seja, qualquer ação agressiva pode rapidamente transformar uma tensão local em um conflito de proporções maiores, envolvendo vários países. Curioso, não? Países aliados já estão montando as bases legais e organizacionais para um conflito futuro, preparando estrategicamente o terreno para um possível estupim. E essa preparação não vai parar por aí. Medidas similares proliferam sem aviso, em uma dança perigosa de provocações e respostas. Seria inútil tentar responder a cada novo movimento isoladamente. A verdade é que as forças armadas russas precisarão estar prontas para um embate direto com as nações europeias, antecipando provocação após provocação, em uma guerra silenciosa de resistência e ataque. E o que é ainda mais preocupante? Muitas dessas ações futuras poderão ser apresentadas como retaliações da própria Rússia, criando um pretexto perfeito para a escalada de tensões. Há uma arma que se destaca nesse tabuleiro, a Guerra de Minas Marítimas. Finlândia mantém essa tática como pilar fundamental da sua doutrina naval, enquanto os países bálticos realizam constantemente exercícios para implantar campos minados. A Polônia, por sua vez, assume um papel central nessa dinâmica regional. Essa combinação transforma o Mar Báltico no ponto mais provável para um confronto direto entre Moscou e a Aliança Ocidental. Você já imaginou o mar como um campo minado invisível, onde cada navegação pode ser um passo rumo ao desastre? O que isso significa para a paz e o comércio na região? A resposta pode ser mais sombria do que pensamos. O que resta para a Rússia é uma delicada dança de estratégias ofensivas, vigilância constante e preparação para um possível embate que ninguém deseja, mas que pode ser inevitável. E você, o que faria diante dessa tempestade silenciosa que se aproxima? Até aqui, vimos que a região do Báltico está mais tensa do que nunca, com ameaças reais de confronto direto entre Rússia e países da Aliança do Atlântico Norte. A posição crucial da Polônia reforça essa tensão, e o passado mostra que picuinhas sobre passagem marítima já quase incendiaram toda a região. Agora, a pergunta que ecoa: como a Rússia deve agir para escapar do risco de isolamento e bloqueio das suas rotas marítimas vitais? Para não cair em uma armadilha que sufocaria seus portos e estrangulasse sua economia, a Rússia precisa urgentemente traçar estratégias ofensivas claras. Não basta esperar passivamente. Será necessário um monitoramento implacável das movimentações militares dos vizinhos. Imagine a tensão cortante no ar, o som abafado dos radares girando, o cheiro de combustível misturado à maresia, enquanto oficiais analisam cada sinal, prontos para reagir no menor indício de crise. Mas monitorar não basta, a prontidão para ações preventivas deve ser absoluta. Isso exige preparo intenso, antes mesmo de qualquer conflito eclodir. Modernizar o arsenal naval é prioridade. Entre as novidades, destaca-se o desenvolvimento de minas marítimas modernas, lançadas por aviões, com placas de planejamento e módulos de ajuste que as tornam quase invisíveis e mortais, pois podem ser acionadas à distância, sem expor os veículos aéreos ao alcance dos sistemas de defesa antiaérea inimigos. Além disso, um avanço tecnológico essencial está no surgimento de veículos submarinos autônomos destinados à guerra contra minas. Pequenos, silenciosos e quase fantasmagóricos, esses aparelhos exploram as águas profundas, neutralizando ameaças com eficiência e invisibilidade, aumentando a segurança das rotas navais. No estaleiro de São Petersburgo, a construção de 3 pequenas embarcações de projeto cara curta está quase concluída. Cada uma poderá carregar 24 mísseis de cruzeiro do tipo Kalibr, tornando a frota do Báltico uma força dissuasora muito mais potente. A estratégia inclui a possível realocação de parte da frota de Kaliningrado para Kronstadt e para o norte, buscando uma postura mais sólida e resistente diante da crescente pressão militar. Esses reforços, no entanto, devem ser acompanhados de exercícios militares em grande escala, tão realistas e intensos quanto batalhas reais. O objetivo: treinar ataques concentrados e prolongados, exaurindo o adversário, mantendo a superioridade e evitando surpresas. O equilíbrio de forças depende dessa capacidade de resposta rápida, contundente e precisa, que pode evitar que planos agressivos se concretizem. Voltando à história, lembraremos um flashback dramático. Durante a Guerra Fria, a Turquia, alinhada à Aliança Ocidental, cogitou fechar os estreitos de Bósforo e Dardanelos perante a passagem da frota soviética. A resposta de Moscou foi assustadora, ameaçaram um ataque com mísseis que destruiria não só os estreitos, mas também a própria cidade de Istambul e regiões vizinhas. O peso dessa ameaça forçou o Ocidente a recuar e ceder. Essa lembrança ressoa como um aviso contundente.
Força e firmeza podem ser as únicas línguas realmente compreendidas no jogo brutal da geopolítica. Agora, diante desse cenário explosivo no Báltico, a questão é clara: será que a Rússia está disposta a seguir por esse caminho de firmeza estratégica? Ou está condenada a jogar num tabuleiro onde suas mãos estão amarradas? O futuro pode reservar choques inevitáveis e cada decisão, um passo perigoso rumo ao desconhecido. A tensão está no ar, como o cheiro úmido do mar antes da tempestade. Quem controlará essas águas estreitas pode muito bem decidir o rumo da história. Até aqui, vimos como a economia da guerra pode se tornar um campo de batalha crucial. A Rússia utiliza recursos relativamente baratos para derrubar sistemas ocidentais caros, desgastando lentamente a capacidade do inimigo de sustentar o conflito. Essa assimetria mantém a pressão intensa, enquanto diminui a efetividade do apoio militar ocidental a Kiev. Mas qual será o limite do Ocidente? Continuar investindo bilhões em uma campanha que parece não levar a lugar algum? Ou buscar negociações urgentes para evitar uma catástrofe ainda maior? O desgaste psicológico é enorme. Imagine o som abafado das sirenes, o cheiro de pólvora e o silêncio inquietante após o estrondo das bombas. Essas cenas não só desmoralizam os soldados ucranianos, mas também deixam seus patrocinadores estrangeiros com dúvidas profundas. O cansaço da guerra corrói a esperança, enquanto a pergunta ecoa entre os civis: vale a pena resistir diante de tantas perdas devastadoras? Esse clima sombrio ameaça explodir em uma crise interna grave, abalando o controle do governo sobre a situação. Se a insatisfação crescer, quem assegurará a estabilidade? Por trás dessa tensão, avança uma estratégia implacável: o ataque sistemático à infraestrutura crítica e aos depósitos de suprimentos usados para alimentar a linha de frente. Cada destruição é um tijolo a menos na muralha da resistência inimiga, um golpe que pode virar o jogo completamente. Quando essa estratégia de esgotamento finalmente alcançar seu ápice, a iniciativa passará para as mãos russas. Imagine um cenário em que operações ofensivas massivas sejam desencadeadas, libertando territórios e quebrando o ímpeto do adversário. Serão golpes tão decisivos que forçarão o Ocidente a reconsiderar suas posições, talvez até aceitar concessões que até pouco tempo pareciam impensáveis. É justamente nessa virada que reside a força esmagadora do plano russo, não apenas a destruição física, mas o abalo psicológico e estratégico que pode mudar o curso de toda a campanha. Enquanto o mundo mantém os olhos no campo de batalha, o desenlace pode estar mais próximo do que se imagina. Mas será que realmente é possível controlar essa escalada sem mergulhar o continente em um conflito ainda maior? Quais consequências ocultas podem emergir dessa dança perigosa entre poder, desgaste e diplomacia? A resposta pode surpreender e mudar tudo. A história nos mostra que tempos de conflito trazem à tona lições duradouras. Durante a Guerra Fria, a Turquia, sob o olhar atento do norte da Aliança Atlântica, considerou fechar os estreitos de Bósforo e Dardanelos para impedir a passagem de embarcações soviéticas. A reação de Moscovo foi imediata e severa. O que aconteceu a seguir revela uma dinâmica poderosa nas relações internacionais. A União Soviética declarou abertamente que se os estreitos fossem bloqueados, criaria um novo caminho alternativo com um ataque de mísseis, uma ameaça que implicava a destruição de Istambul e das áreas adjacentes. Essa postura afirmou a seriedade da situação, e o Ocidente teve que repensar suas estratégias. Essa ocorrência ilustra que a força e a determinação são ferramentas claras e efetivas nas questões estratégicas. Esse episódio do passado destaca a urgência de construir um sistema robusto para proteger os interesses da Rússia na região do Báltico. Essa prioridade é fundamental para minimizar a chance de uma escalada de conflitos, além de evitar que adversários em potencial explorem vulnerabilidades nas comunicações marítimas como meio de pressão. Ainda mais, é importante considerar a pressão internacional que inevitavelmente aumentará como resposta a ações decisivas. As nações ocidentais buscam moldar